Mas e a Inquisição, hein? Fala da Inquisição! Como eu recebi essa pergunta nesse tempo todo que eu estou na internet? O tempo todo a mesma história. Vamos falar da Inquisição hoje, então? Será que a Inquisição foi de fato esse tribunal sanguinário terrível e a Idade Média foi a época das trevas? A pior momento para o ser humano viver na face da Terra? Será? É isso que eu vou desvendar para você hoje. A Inquisição foi, de fato, um tribunal sanguinário que queimava inocentes? Ou será que a verdade é bem diferente do que os filmes te contaram? Hoje eu vou separar o mito da verdade. A Inquisição foi um tribunal da Igreja criado para lidar com heresias e infiltrações que ameaçavam a fé e a ordem social. E o que ninguém te conta é que antes dela era muito mais comum as pessoas, sem nenhuma investigação, serem condenadas. Então a Inquisição ela instituiu um dos primeiros processos investigatórios da história. Hum? Quando a Inquisição ela chegava numa cidade, ela dava um prazo para que as pessoas se arrependessem, se confessassem. E se a pessoa se arrependesse, ela não sofria punição. Quem insistia na heresia é quem era investigado e julgado com direito de defesa. E aqui é que vem um detalhe importante. A igreja ela não condenava ninguém à morte. Quem aplicava as penas severas era o poder civil. A igreja apenas julgava e entregava o herege ao Estado, que via naquela época a heresia como um crime contra a ordem pública. Ou seja, as execuções na fogueira não eram decretadas pela igreja. Não foi a igreja que queimou as pessoas que foram, de fato, condenadas. E sobre isso também tem uma inverdade terrível. Muita gente diz que a Inquisição matou milhões, mas isso é tremendamente falso. Em séculos de Inquisição, as execuções foram uma fração mínima. Só para comprovar uma história aqui, a Revolução Francesa matou muito mais gente em bem menos tempo. Mas é claro, se você acredita em tudo que você vê nos filmes em Hollywood, você vai achar que a Inquisição foi o maior genocídio da história do mundo. Ela foi de fato um tribunal rigoroso, mas muito mais justo do que os tribunais civis da época, tá? A Inquisição ela não foi perfeita, mas também não foi esse monstro que as pessoas pintam. Ela trouxe um sistema de julgamento mais justo e evitou que a fé fosse destruída por infiltrações e heresias. A igreja hoje nem existiria se não fosse naquela época a Inquisição. O problema é que a sua história foi distorcida para atacar a igreja pelos inimigos dela. Agora me diz, você sabia disso ou você sempre acreditou na versão exagerada que você ouviu e principalmente nos filmes de Hollywood? Qual é o seu conhecimento? É de realmente conhecer e investigar ou de ouvir falar?